Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do Ajuda dos Universitários e hoje nesta aula a gente vai estar aprendendo sobre o movimento retilíneo uniforme. Porém, antes de entrarmos de fato no assunto, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma análise do nosso dia a dia. Vamos supor que você esteja seguindo um determinado caminho, que seja, por exemplo, da sua casa até a sua escola. É comum que a gente sinta a possibilidade, por exemplo, de mudar a nossa rapidez, certo? Vamos supor que você esteja a pé. Se você quiser ir um pouco mais rápido, apressar seus passos, você tem a total liberdade de fazer isso. Da mesma forma, se você quiser ir um pouco mais devagar, você também tem essa possibilidade. Da mesma forma, você também tem uma possibilidade, uma liberdade de mudar o seu trajeto, ou seja, você pode ir totalmente reto, como também você pode virar um pouquinho para a direita, virar um pouquinho para a esquerda, ou seja, fazer curvas no seu caminho. Se você quiser ir totalmente reto, você vai, mas se você quiser fazer curvas, você também tem essa total liberdade. E é aí que vai entrar o nosso assunto de hoje. Nesse movimento retilíneo uniforme que a gente vai estar estudando agora, ele não tem essa total liberdade que nós temos de mudar nossa rapidez, por exemplo, mudar nossa velocidade, como também ele não tem a liberdade de mudar para onde vai, se vai fazer curva, se não vai. E é aí que vai entrar esse movimento, que é o MRU. Logo, esse movimento retilíneo ele vai estar associado a uma linha reta, certo? Ele não pode entrar em curvas nem para a direita nem para a esquerda. Ele segue em uma linha reta. E já a palavra uniforme ela vai estar associada à própria velocidade, ou seja, a velocidade ela vai ser constante, a velocidade não vai mudar. Isso significa dizer que em um determinado trajeto, certo? O objeto ele que vai iniciar um trajeto com a velocidade de 30 km por hora, ele vai terminar esse trajeto com a mesma velocidade, ou seja, 30 km por hora. Essa velocidade ela não vai mudar, ela permanecerá constante. Por isso que nós chamamos de movimento uniforme, porque a velocidade não muda. Logo, a aceleração ela vai ser igual a zero. Essa questão da aceleração a gente vai entender bem melhor nas próximas aulas. Logo, para concluir, a gente pode dizer que o movimento retilíneo uniforme seria o deslocamento que ocorre em uma linha reta e com velocidade constante. Ou seja, o objeto vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Agora, para entendermos melhor esse assunto, vamos supor que um veículo ele se move em um movimento retilíneo uniforme, no MRU, com a velocidade de 30 km por hora. Isso significa dizer o quê? Que no início do trajeto ele vai ter 30 km por hora e no final do trajeto ele também vai ter uma velocidade de 30 km por hora. Então, a sua velocidade não vai mudar. Continuando. Em um intervalo de tempo de 30 minutos, esse veículo ele vai percorrer cerca de 15 km. Logo, se eu dobro esse tempo, né, esse intervalo de tempo para 60 minutos, que no caso é uma hora, ele vai percorrer 30 km, porque a velocidade permaneceu constante. Da mesma forma que eu dobro esse tempo, que no caso uma hora 30 km, eu dobro para 2 horas, então ele vai percorrer quantos quilômetros? 60 quilômetros. Além disso, para reforçar, né, que todo MRUV deve ocorrer em uma trajetória retilínea, a gente pode trazer um exemplo de um movimento circular. Se a trajetória ela for circular, né, o carro, o objeto, ele esteja seguindo uma trajetória circular, ele não vai conseguir se encaixar no MRU, mesmo que tenha velocidade constante. Por quê? Porque vai existir uma aceleração que vai apontar para o centro dessa curva, que é um assunto que a gente vai entender melhor nos próximos assuntos. Mas a gente já pode ter certeza de que, quando se trata de um movimento circular, ele não se encaixa com um movimento retilíneo uniforme, porque vai existir essa aceleração. E a gente sabe que, em um movimento retilíneo uniforme, a aceleração deve ser igual a zero, certo? A velocidade é constante e a aceleração é igual a zero. Agora, vamos analisar as fórmulas do MRU. A gente já aprendeu que o movimento ele ocorre em intervalos de tempos iguais, ou seja, a posição vai variar de acordo com o tempo. Então, enquanto o tempo está variando, a posição também está variando, a posição do objeto. Por isso, a gente vai ter a possibilidade de calcular essa posição, certo, desse objeto de acordo com o tempo, já que ele varia com o tempo. Então, tendo a velocidade constante, a gente pode calcular essa posição. Logo, a gente tem a primeira fórmula, que é a fórmula da posição em relação ao tempo. S seria a posição em que o móvel está naquele determinado período de tempo. S0 vai ser a posição inicial do objeto.
V vai ser a velocidade, que a gente deve lembrar que é constante, então ela não vai mudar. E T é o determinado período de tempo que a gente quer saber onde o móvel está, onde o objeto está. Para fazer a utilização dessa fórmula, é importante que a gente lembre que as unidades elas são muito importantes na hora de aplicar todos os valores na fórmula, certo? Então, de acordo com o SI, que é um Sistema Internacional de Unidades, a gente pode dizer que, né, as posições são dadas em metro, a velocidade vai ser dada em metros por segundo e o intervalo de tempo vai ser dado em segundos. Além disso, pessoal, a gente ter a noção de referencial é muito importante, certo? Para que a gente possa aplicar corretamente a fórmula que a gente acabou de citar. Na física, o referencial seria a posição em que se encontra o observador, certo? É a partir dessa posição, que a gente vai chamar de zero, que a gente pode definir a posição inicial de um móvel. Então, se vocês forem observar na fórmula, né, tem o S0, que seria justamente a posição inicial. Então, vamos observar nessa imagem e vejam que existe um zero que está no meio da imagem. Então, ali é o referencial, foi aonde a gente adotou o zero. Então, quando a gente adota naquela posição sendo zero, então a gente já adotou um referencial. E analisando essa imagem, a gente pode justamente interpretá-la da seguinte forma. Todos os valores que estão à direita do zero, eles serão valores positivos, enquanto todos os valores que estão à esquerda do zero, eles serão valores negativos. Então, se a gente for observar e aplicar esses valores, né, considerando o S0 sendo o valor inicial, a gente pode dizer que o carro vermelho ele está na posição menos 8, certo? Por que menos 8? Porque ele está em uma posição de 8 metros à esquerda do zero. Isso significa dizer que ele está na posição menos 8 metros. Já o carro prata, certo, da esquerda, ele está numa posição, numa distância de 12 metros do referencial. Então, se ele está à esquerda, ele vai ser negativo. Então, ele está na posição inicial, menos 12 metros. Já o carro prata da direita, ele está na posição mais 15 metros, porque ele está à direita do referencial e está uma distância de 15 metros do referencial. Por meio disso, a gente pode observar o seguinte, né? Que o carro vermelho está indo para a esquerda e os dois carros pratas estão indo para a direita. Porém, a gente pode observar o seguinte, que o carro da direita, o carro prata da direita, ele está se afastando do referencial, enquanto o carro prata da esquerda ele está se aproximando do referencial, ou seja, ele está chegando perto de zero, enquanto o outro carro prata ele está se afastando de zero. Da mesma forma, a gente pode ver que o carro vermelho ele também está se afastando do zero, já que ele está indo para a esquerda e ele está à esquerda. No movimento retilíneo uniforme, a gente vai fazer essa classificação de movimento. Vai existir o movimento regressivo e o movimento progressivo. Se o carro está se afastando, ele está tendo um movimento progressivo. Quais são os carros que estão se afastando? É o carro da direita, o carro prata da direita e o carro vermelho. Estão se afastando, então eles estão tendo um movimento progressivo. Já o carro prata da esquerda, ele está se aproximando do referencial, se aproximando do zero. Então ele está tendo um movimento regressivo. Então lembre, sempre que está se aproximando do referencial, que é o zero, está tendo um movimento regressivo. E quando está se afastando do referencial, está tendo um movimento progressivo, que é o caso do carro da direita e o carro vermelho. Outra fórmula importante para o MRU seria justamente a fórmula da velocidade média, que é justamente a diferença entre a posição, certo? A variação da posição, a posição final menos a posição inicial, sobre a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade, que é dada, como já foi falado, né? Que é dada em metros por segundo, é justamente a posição sobre o tempo. Além disso, é muito importante a gente citar aqui, né? Apesar de no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela se apresentar em metros por segundo, é muito comum na aplicação, né, de alguns exercícios, né, quando a gente vai aplicar a velocidade em alguns exercícios, ela se apresenta em quilômetros por hora, que não está errado, certo? Só não é no Sistema Internacional de Unidades. Porém, quilômetros por hora também é muito utilizado no Enem, em outros vestibulares, enfim. A gente costuma ver em metros por segundo, como também em quilômetros por hora. Então é importante que vocês saibam como converter de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. E é muito simples. Para você converter uma unidade de metros por segundo para quilômetros por hora, só basta você multiplicar por 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Agora, para finalizar, vamos falar dos gráficos do MRU. E o primeiro gráfico
ele vai representar justamente os movimentos progressivos que a gente já falou, que é justamente os objetos que estão se afastando do referencial. E ele tem uma característica de uma reta ascendente, ou seja, está crescendo, a posição ela cresce em relação ao tempo. Então, ela tem justamente essa característica. Já o segundo gráfico, ele já vai ter uma característica diferente, porque vai ser uma reta descendente, que está decaindo. Esse gráfico ele vai representar justamente os movimentos regressivos, que são os objetos que estão se aproximando do referencial, ou seja, estão se aproximando de zero. Por isso que tem uma reta caindo em relação ao tempo. Então, a posição está variando negativamente em relação ao tempo. Por fim, nós temos o terceiro gráfico, que é justamente a velocidade variando em relação ao tempo. Note que a velocidade ela permanece constante, ela não muda. Então, é justamente isso que vai fazer esse gráfico ter essa característica, ou seja, vai ser sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, porque ela não vai ser nem ascendente nem descendente, como a gente viu nos gráficos anteriores, que é uma reta crescendo ou uma reta diminuindo. Ela sempre vai ter essa reta, essa característica de uma reta paralela ao eixo do tempo, porque justamente a velocidade ela não muda. Além disso, a gente pode também citar que nesse gráfico especificamente, a gente pode fazer um cálculo muito importante que pode até servir para o Enem também, certo? Para a gente fazer um cálculo super rápido. Quando se trata especificamente desse gráfico, né, que relaciona velocidade e tempo, lembre-se, tem que relacionar velocidade e tempo. Então, quando se trata especificamente desse gráfico, a gente pode simplesmente calcular essa área, certo? Que está existindo aí nesse gráfico. Você pode ver que tem uma área nesse gráfico. E essa área vai ser justamente o valor do deslocamento. Então, sempre que vocês virem de uma maneira rápida assim no Enem, chegou no Enem essa questão, vocês estão vendo um gráfico que relaciona a velocidade com o tempo, então você pode ter certeza, se você calcular essa área sobre o gráfico, você vai encontrar o valor da velocidade. Seja tanto no movimento retilíneo uniforme ou no movimento retilíneo uniformemente variado, que nós vamos ver na próxima aula. Lembrando que, né, nesse caso, como se trata de um retângulo, a área pode ser calculada base vezes a altura. A base seria TF e a altura seria V. Então, multiplicando o valor do tempo final vezes o valor da velocidade, a gente encontraria o deslocamento, ou seja, o S, certo? A posição. E aqui nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido direitinho. Se tiver surgido alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou simplesmente entrar em contato conosco, que a gente está disponível para ajudar vocês também. Então, bons estudos e até mais! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @Ajuda dos Universitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.